Jesus estava orando no jardim, falando com Deus Pai, quando chegou o som dos soldados, marchando na escuridão com tocha, com suas espadas, chegando cada vez mais perto. E Jesus, já sabendo o que iria acontecer, foi aos soldados e encontrou com os soldados. Imagina que tem muito mais soldados, tá, gente? E Jesus chegou lá e ele falou: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: sou eu. E quando Jesus falou isso, todos os soldados caíram no chão. Jesus é tão poderoso. Ele é Deus. E ele só falou: eu sou. E todos os soldados que pensaram que era muito forte caíram no chão. Porque quem é Jesus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus falou de novo: a quem vocês procuram? E eles levantaram e falaram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: eu sou. De novo, já te falei. E foi neste momento que Judas, que era amigo de Jesus, chegou e beijou Jesus. Era um beijo de traição. E Jesus olhou para Judas e ele falou: como um beijo você trai o Filho do Homem? E foi neste momento que os soldados veio para prender Jesus. E neste momento Pedro acordou, viu o que estava acontecendo. E ele pegou sua espada e ele falou: Senhor, devemos lutar. E ele pegou sua espada e ele cortou o orelho de uma das pessoas como soldados. E Jesus falou: basta. E Jesus curou o orelho que foi tirado. Porque Jesus é Deus Todo-Poderoso. Jesus tinha poder para escapar e sair? Sim, tinha. Jesus era muito mais poderoso do que os soldados. Mesmo que tinha 1000 soldados, Jesus era mais poderoso. Então os soldados levaram Jesus preso no jardim e os discípulos fugiram. Jesus está quase sozinho. A maioria das pessoas deixaram Jesus. E eles levaram Jesus para a casa do sacerdote, o líder dos judeus, o líder religioso. Então Jesus estava aqui no jardim e os soldados levaram Jesus preso agora até aqui, a casa de Caifás. E em frente dessa casa tinha um muro, uma cerca, e tinha galinhas lá dentro. Tinha muita gente lá dentro, servos, e agora chegou esses soldados, chegou Jesus, e era uma noite fria. Então a Bíblia fala que os servos acenderam um fogo, mas Jesus estava lá dentro de casa. E eu falei que Jesus estava quase sozinho, porque Pedro e João foram com Jesus. João estava dentro de casa, mas Pedro ficava fora com os servos. E ele aproximou esse fogo aqui. E eu vou te ler o que aconteceu na Bíblia. Pedro seguiu de longe e entrou com os outros no pátio. Uma mulher notou a luz da fogueira e começou a olhar para Pedro. Esse homem é um dos seguidores de Jesus! Ela falou. Mas Pedro negou, dizendo: não sou! Eu nem o conheço! Passou um tempo. Jesus estava lá dentro, sendo julgado. Eles estavam tentando condenar Jesus. Porque lembra
Eles queriam matar Jesus. Então passou o tempo, a noite escuro, e Pedro ficou lá. Um pouco depois, um homem olhou para ele e falou: "Você também é um deles." "Não sou," Pedro respondeu. E cerca de 1 hora mais tarde, um outro homem falou: "Com certeza você é um desses, porque você é galileu." E Pedro falou: "Homem, eu não sei do que você está falando." E neste mesmo instante, cantou o galo. Lembra aqui que Jesus tinha falado por Pedro: "Hoje, antes do que cantar o galo, você vai me negar 3 vezes." E neste instante, Jesus olhou para Pedro. Jesus, dentro de casa, ouviu o galo cantando e ele olhou para Pedro. E como Pedro ficou triste. "Ai, o que eu fiz?" E ele chorou amargamente. Ele chorou: "Não acredito! Eu neguei meu Jesus! Eu neguei meu Jesus!" E ele saiu de lá com tanta vergonha. E lá dentro, as guardas começaram a zombar de Jesus e bater em Jesus. E eles venderam os olhos de Jesus com um pano e bateu em Jesus e disse: "Se você é Deus, então me disse quem está batendo em você." Pum! E bateram em Jesus. Jesus sabia quem estava batendo nele? Jesus sabia. Porque Jesus estava prestes a morrer na cruz para o pecado daquela pessoa que o estava batendo. Jesus estava prestes a morrer por Pedro, que negou ele. Jesus estava indo até a cruz e nada iria impedir isso, porque isso foi o plano de resgate de Deus para nos salvar, para mim salvar, porque eu sou uma pecador igual a Pedro. Eu sou uma pecador igual a esses homens que gritaram para a morte de Jesus. Eu não sou diferente do que nenhuma delas. E Jesus foi até a cruz. Isso foi o plano dele. Vamos orar. Jesus, nós não temos palavras para te agradecer por seu amor, que o Senhor foi cada vez mais perto da cruz, morreu em nosso lugar. Obrigada, Senhor, por ter sofrido a traição, por ter passado por falsas acusações, e que Jesus aceitou tudo, porque Ele tinha um plano com o Senhor de morrer em nosso lugar, para nos dar perdão e salvação, e de nos livrar da morte. Nós te louvamos e nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o momento de apagar mais uma vela, porque Jesus está chegando mais perto da morte.